Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Que Deus abençoe, ilumine e proteja todos nós, unidos na fé, celebrando nesse dia 18 de abril de 2025, a sexta-feira da Paixão do Senhor, dia de jejum e abstinência. Que Deus possa guiar e iluminar todos nós, fortalecidos na fé. E o Evangelho é tirado de João, capítulo 18, versículos 1, até o capítulo 19, versículos 42. Mas como é muito grande, a gente vai só refletir um pouco dele. E como leitura, nós vamos pegar a segunda leitura, Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16, depois capítulo 5, versículos 7 a 9. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos o sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, no dia de sua vida terrena, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Prezados irmãos e irmãs, hoje o relato da paixão, segundo João, nos traz Jesus, que é esse sumo sacerdote que pede a Deus que o salve da morte, e Deus o atende. Não que evite a sua morte terrena, mas Deus o ressuscita. Porque Jesus, se tivesse continuado vivo, iria morrer de um jeito ou de outro, porque nesse mundo em que nós vivemos, dentro do tempo e do espaço, em que nós temos matéria, tempo e espaço, a gente morre, a gente é finito mesmo. A gente desaparece, a gente vai acabando. A nossa vida, o nosso período, a nossa história, chega um momento que nós não estaremos mais aqui. E por isso a gente vai tentando viver bem o tempo que a gente tem, nessa angústia de um tempo rápido, em que a gente mal acorda e parece que o dia já acabou, por causa das nossas atividades, das nossas preocupações, das nossas realizações, mas cabe a nós, dentro do tempo que a gente tem, no espaço que a gente tem, desse mundo pequeno que cada um tem, a gente tentar viver de tal modo que a gente possa morrer em paz e apresentar uma história a Deus. Nos relatos, Jesus é traído por Judas, viu? Mas Jesus sempre manteve o controle. No Evangelho de João é interessante que Jesus sempre manteve o controle, né? Mesmo no Monte das Oliveiras, no Horto das Oliveiras, diante de um destacamento militar que vai prender Jesus, viu? Jesus pergunta: quem vocês estão procurando? Jesus Nazareno. Jesus responde: sou eu. Só que sou eu é o nome de Deus do Antigo Testamento, e por isso os guardas se recuam e se prostram. São romanos, não são judeus, mas mesmo assim, diante do sou eu, eles se recusam. Judas o trai, Pedro resolve defender Jesus na base da força da violência. Jesus cura a orelha de um soldado, Malcolm, viu? Não permite que ele fique sem a orelha ou decepado por causa da atitude de Pedro. Há o julgamento, Jesus é apresentado a Herodes, Jesus é apresentado a Pilatos, há um vai e volta. Depois há a traição de Pedro. É interessante que, por um lado, João foi muito interessante, que diante do julgamento de Jesus vai se apresentando: pessoal, não fiz nada escondido. Jesus confia nos seus amigos, pergunte aos meus amigos, e ele vai cortando a cena. Jesus se defendendo, se apresentando, recorrendo aos seus amigos, e Pedro sendo questionado: não é você discípulo dele? Não. Você não estava com ele? Não. Eu acho que você estava junto com ele? Não. E é o momento que os dois se olham. Jesus é aquele que tem plena consciência do que está fazendo e da sua missão.
Pilatos, um homem atrapalhado. Herodes, alguém que se decepciona com Jesus, porque Jesus não faz um espetáculo de fé e milagre na vida dele. Até o momento em que a condenação acontece. Na cruz, Jesus olha para João, para sua mãe, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe, e ali Jesus entrega o seu espírito. Jesus encerra. Logo em seguida, Jesus começa a ter tratamento primordial. Autoridades do templo pedem que Jesus não fique na cruz. Jesus é envolvido no Santo Sudário, lembrando que ao nascer Jesus é envolvido também em panos, colocado numa manjedoura, e termina agora Jesus envolvido no Santo Sudário e colocado no túmulo que nunca foi usado. Jesus nasce de um ventre virgem e é enterrado num túmulo virgem também. Viu? Diante da pureza e diante desse sentido de que algo extraordinário traz Jesus e algo também novo acolhe Jesus. Então, nos relatos nesse dia da dor, da paixão, em que a gente faz memória da vida sofrida de todos nós, daqueles que sofrem um pouquinho mais, daqueles que padecem, daqueles que se angustiam e daqueles que buscam por lutar e viver de uma forma pelo menos na mínima dignidade possível, porque há pessoas que não têm nem direito dos animais. Os animais têm mais direito do que os seres humanos, né? E às vezes os animais são muito mais defendidos, os animais domésticos são muito mais defendidos, recebem muito mais carinho, têm muito mais privilégio do que o ser humano em muitas situações. Ainda mais nesse mundo complicado que a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas são muito sensíveis, estão muito melindrosas, as pessoas estão muito carentes, as pessoas estão muito se achando, as pessoas estão pensando que está sabendo demais, não está sabendo de nada. E a gente vai vivendo esse drama dentro do contexto da vida e da realidade em que nós vamos construindo a nossa história. Por isso que a gente possa olhar para a cruz hoje, na celebração das 3 horas da tarde, e pensar em Jesus, que vai nos convidando a pensar na nossa própria vida, fazer memória de tudo aquilo que os evangelistas narram a respeito dos seus últimos dias, das suas últimas horas, para que a gente possa também chegar o momento e dizer a Deus: em tuas mãos entrego o meu espírito. E fazer isso deixando lembranças do que a gente foi nesse mundo aqui. Um abraço, até mais.